Você vê aí uma busca aí, né? Um cerco montado aí para pegar esses bandidos, 3 bandidos, 2 baleados, os 2 morreram, foram socorridos, não resistiram e um bandido está em fuga. Nessa altura do campeonato, em fuga. Eu presumo que esse que está em fuga já sabe que os 2 vieram a óbito e deve estar daquele jeito, Teme né? pela vida, né, Águia? O Águia tá com a gente. Boa tarde, Águia. Fala, Vitor. Opa, boa tarde, Hudson, boa tarde, Silvio e Tom. Nós já estamos aqui novamente junto com o Ciopá e o Batalhão de Choque. A informação aí de que o dono da casa, onde esses 2 indivíduos estavam, foi preso. Ele foi detido e levado agora para a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde neste momento presta depoimento à polícia, para saber se ele se encaixa nesse cenário do crime de homicídio do policial Roberto Trindade, que teria ido visitar a própria filha no conjunto Bela Parnamirim no momento que foi surpreendido por esse assalto, tentou uma luta corporal e acabou sendo baleado na cabeça. Todos os policiais aí do Ciopá e também aqui na região do Choque e também da polícia, o 11º Batalhão, estão aqui nesse momento fazendo aí o levantamento junto com o Departamento de Homicídios para saber se o jovem que foi encontrado aí com cabelos cacheados dentro de uma residência, ele vai ou não se encaixar nesse cenário de crime. Mas o fato ele já está detido, prestando esclarecimentos por que esses 2 indivíduos estavam dentro da casa dele como um abrigo depois de um crime tão bárbaro como esse, que foi tirar a vida de um policial militar no momento que ia buscar a filha dentro de casa. Hudson, Tom e Silvio. Águia, tá me ouvindo aí, Águia? Sim, perfeitamente. Águia, tira uma dúvida, quando aconteceu isso aí, quando esses bandidos foram fazer esse arrastão, o sargento chegou lá no momento, né, entrou em luta corporal, como você já falou pra gente, foi alvejado, foi atingido na cabeça, não resistiu e logo depois houve um cerco da polícia, né, em busca aí desses bandidos. Ao localizar essa residência, a gente vê que você tá chegando ali junto com a polícia foi recebida de que forma? A bala? Exatamente, né? Os bandidos, eles não têm essa questão de aliviar para a polícia, mas a polícia também não aliviou para eles, e foi a resposta em poucos minutos. Como vocês puderam observar, eu acredito que foi uma das respostas mais rápidas que a polícia já deu aqui no nosso estado. Em questão de poucas horas, os indivíduos, 2 que estavam envolvidos aí, polícia, e acabaram levando também o revide, como deveria ser feito. Bandido levantou a arma para a polícia atirou de volta e acabou atingindo esses 2 que foram socorridos ao hospital, mas acabaram não resistindo aos ferimentos. Os 2 foram para o Hospital Deoclésio Marques, que é um hospital estadual aqui na cidade de Parnamirim, e acabaram não resistindo aos ferimentos. Os 2, as imagens que a gente pôde observar da área do necrotério do hospital, são 2 jovens, 2 pessoas muito jovens. O segundo, muito jovem, eu acredito que não tinha nem 17 anos, participou dessa ação criminosa. Então os 2 estavam muito assustados, tanto que correram para uma casa bem próxima ali, onde era onde eles acabaram fazendo essa covardia com o sargento. Então eles correram aí para essa área bem perto, para dentro de uma residência, onde justamente o dono dessa casa está sendo ouvido pela DHPP. O Águia, a saber do que eles estavam, tem algum queixa de roubo que foi encontrado pela polícia, né? Olha, a Saveiro que eles estavam, a Saveiro de cor azul, não tinha queixa de roubo, porém estava adulterada. Eles acabaram adulterando... Ela cabritado, né? Eles adulteraram a placa utilizando fita isolante para imitar aí um outro número para despistar a polícia. Informação do terceiro criminoso, o Águia? Até o momento não há informação do terceiro criminoso. Mas as buscas continuam, não é isso? Área ali de mata, deve estar em alguma casa, mas a polícia vai chegar nele. A polícia daqui para mais tarde vai conseguir chegar nesse terceiro indivíduo. As buscas continuam? As buscas não cessaram, né? O Ciopá, o Choque continua na área de Parnamirim, continua na área onde tudo aconteceu, escutando pessoas, pegando as denúncias anônimas que podem ser enviadas pelo 190 ou pelo 181, as pessoas não precisam se identificar. O importante é pegar esse terceiro indivíduo daqui para o outro dia. É esse o desejo do Ciopá. Os policiais que estavam aí serviam junto com o sargento Roberto Trindade. Águia, tem uma infeliz coincidência que eu vou fazer aqui, não sei se você pode me confirmar.
O Sargento Trindade, do CIOPAR, que é uma companhia especializada em buscas, em patrulhamento em áreas rurais, ele participou das buscas pelo seu Gileno lá em Goianinha. Confirma isso aí, Águia? Olha, eu não consigo confirmar essa informação, até porque como a gente estava dentro da mata, o CIOPAR chegou pelo outro lado, a gente não conseguiu saber se o Sargento Roberto Trindade estava ou não nessas buscas aí pelo seu Gileno lá na ocasião de Goianinha. Mas a gente sabe que o Sargento Roberto Trindade era uma pessoa muito operante, solícito à imprensa, solícito à população, era uma pessoa muito fácil de se lidar e era operante, né? Toda vez que tinha essas situações, o mesmo sempre estava presente, se destacando aí junto com a sua equipe do CIOPAR, uma viatura sempre atrás da outra, e o sargento que já passou pela Força Tática, já foi do 9º Batalhão, foi então... No 4º também, CIOPAR, né? E infelizmente, isso também pelo 4º Batalhão, e infelizmente teve um final trágico como esse durante o dia de hoje. É um modus operandi do CIOPAR, andar em duas viaturas, né? Nesse patrulhamento rural. É normal, as pessoas não se espantam, não, é assim mesmo que eles fazem o patrulhamento. Isso aí foi uma verdadeira facada na corporação da Polícia Militar, que não vai abaixar a cabeça, não vai esmorecer. Opa, pode falar, Águia. Eu preciso falar que é algo que os policiais, é claro, que prefiram não, eles estão preferindo não se identificar sobre algo que eles estão sentindo muito, que é quando teve uma situação de uma agressão de um policial lá dentro de uma unidade de saúde, que o policial precisou conter um paciente. A governadora do estado se pronunciou em menos de 3 horas. Só que numa situação dessa, ela demorou a se pronunciar, ainda não sabe nem se ela se pronunciou. Se pronunciou, agora há pouco. Do policial morto. Então demorou muito para ela se pronunciar, até um pronunciamento do governo do estado sobre uma situação dessas. A resposta, é claro, veio da polícia, mas o pronunciamento não veio. Quando é contra a polícia, o pronunciamento vem rápido. Não, agora, ela se pronunciou. Quando é a favor da polícia, demora muito. É um questionamento dos policiais aqui no local. Se pronunciou, demorou, mas se pronunciou. No caso daquele episódio lá onde foi aquele episódio lá do... Foi no interior, não lembro qual foi o interior. Enfim, naquele episódio, rapidamente... Santana do Seridó. Naquele episódio de Santana lá da unidade médica de Santana do Seridó, foi muito rápido, em menos de 3 horas. Esse episódio de hoje, ela só veio se manifestar agora há pouco, à tarde. Tem algo que eu vejo em outros estados, né? Sempre quando a corporação perde um membro, seja lá de qual for forma, e principalmente quando for de forma bastante violenta como foi essa, o representante maior, que é o governador, no caso aqui a governadora, sempre vai ao velório ou vai lá fornecer honrarias e homenagem e apoio à família no sepultamento, né? Vamos ver se a governadora vai fazer isso aí, mas eu nunca vi acontecer isso aqui, mas deveria acontecer. A governadora, ela se manifestou e ela colocou assim: lamento profundamente a morte precoce do 2º sargento da PM, Paulo Roberto Trindade, vítima aí de um crime brutal na manhã desta segunda-feira. Me solidarizo com seus familiares e amigos. Em contato com o secretário de Segurança, Coronel Araújo, e comandante da PM, Coronel Alarico, determinei toda a atenção ao caso e que seja oferecida toda a assistência à família do hospital. Tragédias como essa são revoltantes. O Estado não vai se intimidar. Vamos seguir firmes no combate à violência, dando ainda mais estrutura às nossas forças de segurança. Não tenha dúvida, governadora, que o que a polícia deseja é exatamente isso, é mais estrutura. Polícia que não tem essa estrutura para trabalhar, muitas vezes trabalha ali de forma improvisada, né? Com veículos danificados, até falta de combustível, armamento, colete vencido, como a gente já noticiou muitas vezes. E ser um policial militar, principalmente os praças, né? Que saem de casa e vão aí para a ronda, vão defender a população, eles saem de casa sem saber se vão voltar. É por isso que a gente defende tanto a polícia aqui, porque a polícia, você pode até ter críticas em relação à instituição, em relação ao comando da polícia militar. A conduta de um ou outro, isso, que é normal. Mas esses guerreiros que estão na rua, eles dão a vida para salvar a sua. Olha, daqui a pouco a gente tem até a matéria, o Águia fez ontem, em São Gonçalo, o filho do policial foi morto. Policial penal, né? Do policial penal foi morto. Né? Então, a gente vê como que não sei como pode um negócio desse, mas eu falei aqui, a polícia tá aqui para nos proteger, mas quem tá para proteger a polícia?
Quem protege os policiais? Daqui a pouco a gente vai falar desse caso. Ô, Águia, daqui a pouco a gente fala com você, fechado? Ok, daqui a pouquinho o Vitor vai participar também do programa. Eu não sei se nesse caso, eu gostaria de mais informação, Hudson, se o Águia também tiver, se existe nesse caso do filho do policial penal que foi morto, alguma